Antes da gente começar, pessoal, o nosso bate-papo de hoje, as nossas análises acerca das últimas notícias sobre a política brasileira, quero convidar vocês para que se inscrevam no nosso canal e que acompanhem uma série que nós estamos já organizando, que tem como título Desconstruindo Olavo de Carvalho, onde nós teremos aqui especialistas acadêmicos em diversas áreas que vão pontuar, que vão conceituar, que vão trazer um debate inspirado na metodologia científica, no qual nós vamos desconstruir todas essas falácias, todo esse canto da sereia que permeou o imaginário de muitos brasileiros e que fez com que se elegesse um presidente da República e alavancado por isso, senadores, deputados também, e que muitos prefeitos e vereadores querem também agora em 2020 levar essa ideia, essa linha de pensamento olavista para tentar abocanhar algum cargo público. Então, digo a vocês que em breve estaremos lançando essa série. Vou dizer para vocês daqui a alguns dias quando será as datas desse lançamento, tá bom? Então, peço a você que se inscreva, acompanhe nosso canal e participe das nossas discussões. Então, o comentário e a discussão que eu quero fazer com você hoje é a seguinte: saiu agora há pouco mais um dado, mais uma pesquisa relacionada à popularidade do presidente Bolsonaro. E um ponto interessante para que a gente analise é que ele cresceu de uma forma muito significativa a sua aprovação. E essa aprovação, esse aumento de popularidade do Bolsonaro, ele tem explicações. Bom, então não cabe de antemão nos assustarmos e entender que a situação cada vez mais está ficando difícil, porque primeiramente temos que entender esse contexto para que depois a gente possa fazer uma outra reflexão. Então, essa popularidade, esse aumento de popularidade de Bolsonaro, evidentemente é por causa do auxílio emergencial. Então, esses 600 e até podendo chegar até R$ 1.200 do auxílio emergencial, que chega diretamente lá na ponta da comunidade mais carente do Brasil, que nós temos milhões de famílias carentes necessitando de um auxílio, de uma ajuda do Estado. Quando esse auxílio, quando essa ajuda chega, quem o recebe ficará eternamente grato àquele que concedeu. Sabemos que o Bolsonaro, ele é o agente principal de toda essa articulação, porém, cabe a gente entender que se fosse pelo presidente da República, esse auxílio não passava de R$ 200. O protagonismo do Congresso Federal elevou esse valor a 600, podendo chegar até R$ 1.200. Mas diante da carência intelectual do nosso povão, eles entendem que esse dinheiro, esse recurso, ele está sendo dado. Quem autorizou esse recurso, quem fez essa bondade, entre aspas, foi o presidente da República. Então, a partir do momento em que esse dinheiro chega, a carência intelectual de análise política da maioria do povo brasileiro, como ela é fraca, ela associa que esse benefício veio do Bolsonaro. Automaticamente a sua popularidade ela cresce, automaticamente a sua popularidade em termos significativos tem um rendimento, ele começa a respirar novamente. E sabe por quê? Que isso pode gerar um problema também para o Bolsonaro, porque é a partir daí que o Bolsonaro ele descobre a força do Estado. É a partir dessas intervenções do Estado nas comunidades mais carentes que o presidente da República começa a perceber a urgência e a necessidade da força do Estado na população mais pobre do Brasil. Só que o Bolsonaro e toda a sua equipe econômica, eles têm uma mentalidade política baseada nos princípios do liberalismo, nos princípios do neoliberalismo. E essa nova mentalidade do Bolsonaro de fazer com que a máquina do Estado esteja cada vez mais presente junto da população, e isso bate de frente
da sua equipe econômica. Isso bate de frente com aquilo que ele pregou lá atrás na sua campanha. Mas aquilo que ele pregou e aquilo que ele pratica, nós já sabemos que existem muitas, mas muitas distorções mesmo. Acho que esse não é o ponto. O ponto principal são os conflitos que podem começar a existir entre o Bolsonaro e entre a cúpula neoliberal econômica dele. Por quê? Existia um debate, existia uma proposta, privatiza tudo, como falou Paulo Guedes. E a partir de agora o Bolsonaro, tendo que distribuir cargos em estatais para o Centrão, a máquina do Estado tem que se fazer valer agora do dinheiro para chegar na população mais carente, e o Bolsonaro começa a perceber que isso está fazendo com que a sua popularidade cresça, então isso, repito, vai bater de frente com os interesses dos neoliberais que fazem parte da sua equipe econômica. Então, se por um lado isso traz uma certa popularidade, isso traz algum novo olhar dele com relação à população mais carente, internamente, dentro da sua cúpula ministerial e de secretarias, isso gera um imbróglio muito grande. Isso gera um problema gigantesco que pode criar uma bola de neve. Dentro desses dois aspectos, nós temos um outro ponto também, que é o avanço das rachadinhas, das investigações, das rachadinhas que envolvem o Flávio Bolsonaro. E a última foi algo muito sério que traz com que essas revelações se tornem mais um ponto de desequilíbrio para a família Bolsonaro. Com relação ao Flávio Bolsonaro, as rachadinhas, me parece que as coisas já estão encaminhadas para algo muito mais sério, para um processo que vai ser levantado contra o Flávio, para as investigações que vão trazer denúncias gravíssimas e o Ministério Público vai fazer a acusação e parece que a coisa vai ficar muito feia para ele. Automaticamente isso vai quebrar para a banda do presidente também, não tenhamos dúvida. Porque o que está sendo revelado, o que vem sendo revelado das rachadinhas, não só revelados, mas também os fatos e as provas são algo muito chocantes que vai desestabilizar, que a tendência é que desestabilize o governo federal, porque vai mexer com o filho do presidente e o Bolsonaro já se mostrou um ser autoritário que é capaz de fazer muitas atrocidades para que ele possa ter o controle das ações para que o seu filho não perca mandato, não seja preso, enfim. Isso já envolve também a esposa do Flávio Bolsonaro. As coisas começam a entrar em uma problemática maior. Como também, para a gente ver que as contradições dentro desse governo é algo muito explícito, veja, se de um lado apareceu essa pesquisa do aumento da popularidade dentro dessa justificativa que nós demos aqui agora, tentando entender ela, se o Brasil tivesse uma camada da sua população significativa politicamente esclarecida, que buscasse informações sérias, que buscasse as análises de conjunturas mais problemáticas, nos dando uma visão mais ampliada de mundo, nós poderíamos compreender que, veja, um dado que saiu hoje, o Ministério da Saúde ele deixou de repassar 3,9 bilhões de reais para os municípios, para o combate da Covid-19. Então, veja, dinheiro que poderia ser entregue aos municípios para que os municípios tivessem uma efetividade maior nas suas ações contra esse vírus. E nós estamos percebendo que aqui no Brasil esse vírus ele está matando, ele está chegando de uma forma muito mais perversa nas comunidades carentes do Brasil. Então, a recusa desses 3,9 bilhões para o combate da Covid-19 para os municípios, isso impacta diretamente na vida da população mais carente. População carente essa que foi responsável pelo aumento significativo da população do Bolsonaro. Então, veja que contradição, né? Nós temos, se de um lado a popularidade aumenta, mas ela aumenta devido a uma situação muito específica e objetiva. Dentro de uma conjuntura mais geral, essa mesma população que está bancando o aumento da popularidade é essa população que está mais sofrendo
como as ações que não são publicamente divulgadas e que não impactam de uma forma imediata a sua vida. Esses elementos que são responsáveis e que nos ajudam a entender todo esse processo do Bolsonaro, a questão da sua popularidade, ele vendo agora a força do Estado, isso aí vai gerar um choque muito grande, mas por um outro lado, o esquema das rachadinhas começa a ganhar uma proporção muito maior, novas evidências chegando, e agora esse recurso de 3,9 bilhões que não foi dado aos municípios, isso de fato deveria enfraquecê-lo. O tipo da política que o Bolsonaro está fazendo é aquela política hoje pragmática. Se ele se elegeu dentro de uma mentalidade liberal, dentro de uma mentalidade de não se fazer acordos, de deixar o centrão isolado, de tentar trazer, entre aspas, as pessoas de bem para o seu lado, isso começou a se desfazer no primeiro dia do governo, quando ele fez com que o Marum, que foi ministro de Temer, um camarada que tem um currículo político muito contraditório mesmo, manteve ele no conselho lá de hidrelétricas, alguma coisa do tipo de Itaipu, quando ele agora traz de volta para o cenário político Michel Temer, quando ele se aproxima do centrão. Então esse emaranhado de contradições deveria fazer sim com que a sua popularidade caísse. Mas diante de uma população carente economicamente no Brasil, milhões e milhões de famílias, o que primeiro interessa é a barriga cheia, é o bolso com algum dinheiro para que eles possam movimentar e possam estabelecer minimamente a sua condição de vida. E isso o Bolsonaro está fazendo. E isso só pode ser feito com um Estado forte e interventor, que vai chocar, repito, com os interesses neoliberais do seu governo. Então, pessoal, é essa análise que eu deixo hoje para que a gente reflita, para que a gente problematize, para que a gente compreenda e amplie essa discussão. Então, uma coisa são os números, outra coisa são os fatos. E o que interessa para a gente é analisar esses fatos e, a partir daí, criar estratégias para combater e se contrapor a esse tipo de política. Tá bom? E aí, repito a vocês, quem ainda não se inscreveu, peço que se inscreva no canal, acompanhe nossas publicações, participe, contribua com o debate e não deixe de acompanhar a nossa série Desconstruindo Olavo de Carvalho, que muito em breve será lançada. Agradeço a você por mais uma vez ter assistido o nosso vídeo e até a próxima.